Bom, pessoal, nós tentamos aí fazer a transmissão pelo YouTube, mas nem a transmissão diretamente daqui de casa e nem lá da casa da Nath teve sucesso, né? O YouTube meio que está travando. Então a gente abriu aí o link para todo mundo entrar aqui na sala, a gente consegue fazer isso de forma mais objetiva, com todo mundo participando, tá? Nosso objetivo é toda quarta-feira ter esse encontro, né, para a gente falar um pouquinho sobre bolsa. Eu não sou especialista assim, no assunto, um cara profissional nem nada, eu sou apenas um professor investidor que conhece um pouquinho aí, com 10 anos de mercado, conhece um pouquinho, pelo menos, do que está fazendo no mercado, e é essa experiência que eu venho compartilhar com vocês, tá certo? Então, eu sou o professor Fernando, sou responsável pelo WMV Clube, e a gente começa hoje uma série aí de 10 episódios falando sobre o mercado. E o primeiro assunto que o pessoal escolheu lá no canal do professor é o assunto sobre o varejo. O que acontece com esse varejo que não sobe, né? Na verdade, se a gente virar o gráfico de cabeça para baixo, ele sobe, né? Depende do jeito que você vê. Mas o que está acontecendo com o varejo, com a nossa Magazine Luiza, tão querida Magazine Luiza de tantos anos de lucro, né? Com a Via Varejo, com todo o pessoal aí, o que está acontecendo com essa galera? Vou compartilhar uma telinha com vocês aqui para a gente começar. Vamos rapidamente falar sobre a nossa visão de mercado. Cadê compartilhar aqui? Tela inteira, compartilhando tela. Na tela para vocês, a minha telinha, tá? Primeiramente, a gente começa falando sobre o índice futuro, o índice Bovespa, a nossa visão do índice Bovespa aí. O índice vem de uma longa trajetória de queda, né? Desde junho deste ano, né? Só um minutinho, deixa eu só desligar um negócio aqui que está apitando no meu ouvido. Agora sim. Então, o índice vem aí numa grande tendência de baixa, né? Vem num canal de baixa muito grande. Desde aqui, pegando para cá, né? Vem num canalzinho de baixa aí. Provavelmente ele já veio testando a mediana do canal, né? Ó. Vamos colocar uma linha central aqui de preto. Vamos colocar essa daqui de laranja. São as cores que eu gosto de olhar. Olha lá. Testa a mediana do canal, volta lá para cima, perde mediana, testa fundo, volta lá para cima. A princípio, eu tinha comentado essa semana no clube que o índice provavelmente teria achado o possível fundo dele, né? Ó, uma região de suporte bem relevante aqui, ó, da casa dos 113 ao 114,5, né? 113,5 a 114,5. Então, essa região de suporte aqui é uma região de extrema relevância para o índice. Tá? A gente vai ficar de olho nessa região. Por quê? Porque esta é uma região compradora. O índice toca ali e devolve, né? Então, quer dizer, a defesa de compra nessa região de 113,800 a 114,5, né? É uma região de compra. Já teve o primeiro toque, teve uma possível barra de força rompendo, devolveu, né? Ó, testou de novo, deixou pavio, deixou dúvida. Quem fez os cursos aí do clube sabe que isso daqui é uma dúvida, né? Mostrou uma alta, foi testar de novo o limite do canal e agora está acontecendo um movimento de pressão, né? A nossa LTB aqui, ó, ela vem sendo pressionada junto com o suporte, né? Então as duas alternativas agora é o quê? O índice perdendo esse suporte, más notícias, ele volta para testar, ele continua, né? A tendência de baixo para testar fundo do canal. Se por um acaso ele conseguir romper a LTB, temos aí uma possível mudança de tendência. E aí é lógico, ele volta, né, testando topos anteriores, né? Primeiro sinalzinho de rompimento, aqui nós temos outra região de resistência muito forte. Ó, região de resistência onde o índice também não consegue passar, né? Ele não consegue vencer aí a região de o 117 completo, né? Os 117 mil pontos ali está sendo complicado para o índice, ó. Essa regiãozinha aí, ó. Sendo complicado para o índice passar dessa região. Então, quando a gente tem esse tipo de cenário, o que a gente observa? Qualquer sinalzinho de pavio nessa região, sinal de dúvida, possível reversão de alta, a gente corre para as ações e compra elas. É o momento de comprar as ações. Toda vez que ele chega próximo ao 117, deixa o pavio lá em cima, deixa a dúvida, ou para a hora de desmontar a posição, sair das ações. Ou quem gosta, operar descoberto, operar vendido, né? A partir do momento que gerar o rompimento, aí a visão é lógico, a visão muda, né? Então, neste cenário,
Lembrando que hoje é quarta, a gente ainda tem amanhã e depois. Sexta-feira é um movimento típico de desmontar posições, né? Então, eu acredito que na sexta-feira seja um bom movimento para montar posições. Tá? Até no finalzinho da quarta, né? No finalzinho da quinta-feira, no final da tarde amanhã, pode ser um bom momento para se desmontar a posição. Caso o índice, para se montar a posição, desculpa, caso o índice esteja aí na região de 114, 115 mil pontos, tá? Porque pode ser novamente defendido, né? E aí o índice sobe, as ações que são correlatas com o índice também vão subir, tá? Então, a princípio, o índice trabalhando dentro de um range, uma lateralização, tá? Já está abrindo um cenário comprador novamente. Então, amanhã, no pregão de amanhã, se perdeu a mínima e veio testar a região de 113, 114, na minha opinião, está na hora de montar a posição em algumas ações que também estão fazendo movimentos aí de teste de suporte, né, de teste na média de 20, de teste na média de 9, que são as médias que a gente usa. Então, estaria num bom momento aí de montar a posição, sim, acreditando, lógico, nesse movimento, né, que ele continue de lado. E por que a gente tem essa expectativa do índice andar de lado? Daqui a pouco eu vou falar do varejo, vou falar especificamente sobre isso, tá? O mercado não tem uma certeza do que está acontecendo, né? Existe muita dúvida ainda no mercado. O mercado não sabe se vai, se fica. É tipo o hermanoteu, né? Vou, não vou, fecha o mar, aí a pessoa fica, né? Então a gente está nesse momento de indecisão, a gente ainda espera respostas ainda. Eu vou falar isso especificamente na hora que eu comentar sobre o varejo, porque se eu falar agora, aí o varejo não tem graça, né? Partindo para o dólar, pessoal, é o segundo ativo que a gente olha bem, né? Por quê? Porque se há uma fuga de capital das ações, provavelmente o pessoal que está com medo se protege na moeda. O pessoal fala, o dólar sobe, o índice cai, é sempre assim. Então, quando você compra o índice, você vende o dólar. Quando você compra o dólar, você vende o índice. E, na verdade, não é assim que funciona, né? O dólar e o índice, eles não têm essa lógica de um subir e o outro descer. Eu sempre falo para todos, né? Quem tem a lógica de um subir e o outro descer, que a gente pode confiar nesse movimento, são os juros, né? Juros sobem, bolsa desce. Juros descem, bolsa sobe. O dólar já não. O dólar é um ponto de fuga, né? O dólar, o pessoal que está comprando ações, então, se o movimento da bolsa é positivo, o pessoal compra a bolsa, né? Porque a rentabilidade é maior. Se tem uma dúvida nos investimentos, se tem dúvida na bolsa, né? Se que nem nosso cenário político tá bem conturbado, o que o pessoal faz? Sai da bolsa e se protege na moeda mais forte, que no nosso caso é o dólar, tá? Então a gente observa isso, né? Se as ações estão caindo muito, provavelmente se o dólar estiver subindo, há uma fuga de capital. O pessoal está saindo das ações, se protegendo na moeda. Mas não é o que geralmente está acontecendo, né? O que eu estou percebendo, a opinião do professor Fernando, o que eu estou percebendo é o seguinte: o pessoal saindo da bolsa, saindo de índice, quando o índice cai, lógico, o pessoal desmonta a posição nas ações, mas não está tendo proteção na moeda, por quê? Porque os primeiros passos da taxa de juros subir é o quê? É o pessoal que já tomou muita porrada na bolsa, que já teve um certo prejuízo na bolsa, saindo e voltando para a renda fixa, né? Voltando para o terreno mais seguro. Então, que eu tenho observado isso. O capital ele sai, mas não há uma recompra de ações e não há proteção no dólar. Né? Você pode ver que tem muito institucional trabalhando no dólar, então não tem uma proteção da pessoa física que veio movimentando a bolsa aí nos três últimos anos, né? No boom da bolsa, né? Então, o que eu tenho observado muito é isso, é mais uma fuga desse capital da pessoa física da bolsa, às vezes por ter tomado prejuízo, às vezes por não ter entendido realmente como que a renda variável funciona, ou ter uma expectativa além daquilo que a bolsa pôde produzir. A gente tem que levar em consideração tudo, né? Pandemia, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas o dólar está neste movimento, tá? No movimento apenas de. Olha lá, ele segue também no canalzinho de alta, né? Ó. Vamos colocar uma mediana aqui para a gente ver o movimento central dele. A princípio, o dólar. Olha lá. A princípio, o dólar está fazendo mínimas maiores, com máximas maiores também. Deixou um candle aqui, um candle vendedor, né? Perdendo a mínima, amanhã o dólar perdendo essa mínima, a gente poderia até usar ele como um pontinho mágico, né? Quem tem conhecimento aí nas aulinhas do ponto mágico lá no clube. Perdeu o 27, alvo do dólar, chegar até a mínima do canal.
chegar até a LTA inferior, né, a linha de tendência de alta inferior. Perdeu a mínima, chegar aqui embaixo. Se ele conseguir sustentar a máxima, né, se ele conseguir sustentar acima de 286, pontinho mágico de 286, eu, como eu tenho top, posso arredondar para 285. Rompeu 285, o próximo alvo do dólar seria a mediana do canal, lá na casa de 5,40, né? Lógico que isso não acontece num dia, pode ser que vá ao longo dos próximos dias, ou de repente vai num dia também, não tem como prever isso, tá? Mas eu manteria esta atenção no dólar, tá? Perdeu a mínima, alvo lá embaixo, alvo na LTA. Ganhou máximas, provavelmente vai testar a resistência lá novamente e buscar a mediana do canal, tá certo? E aí, lógico, ao longo dos meses aí, o dólar pode trabalhar dentro da parte inferior do canal, né? Pode ser que isso aconteça também. Mas quem gosta de futuros, então observa isso. Lá no índice é a mesma coisa, né? Se o índice chegar um pouco mais para baixo, é um movimento interessante para comprar as ações. É lógico, quem está vendendo, fazendo força para o índice para baixo, uma hora vai ter que recomprar, fazer força para cima para realizar. E é esse movimento de realização que a gente busca aí as compras, tá certo? Dando uma olhadinha na taxa de juros, o DI 23, também, né? Subiu muito forte, encontrou uma resistência lá em cima. Esse sim, tá? Quem gosta de operar índice futuro, esse sim vale ficar de olho aí para uma correlação com o índice, né? Subiu um, desce o outro, desceu um, sobe o outro, né? Então, juros futuros encontrou uma resistência na casa dos 9,240, tá? Provavelmente voltou para testar o que era resistência, ele pode voltar para testar o que vai ser suporte no caso. Então, a mesma coisa, né? Qualquer sinal nos próximos dias ou amanhã da taxa de juros perdendo a mínima, que a mínima está bem na região de abertura, também chama atenção para comprar bolsa, tá? Se ela continuar superando máxima, bolsa, por enquanto, a gente deixa em stand-by. Conseguiram entender o que eu falei? Isso daqui também é um bom indicador aí, né? Para a gente ficar de olho, para saber o momento de comprar as ações, tá certo? Falando especificamente do varejo, que é o nosso assunto principal, né? Estamos aqui para falar de varejo. Eu fiz um levantamento aqui. Deixa eu ver onde que... eu acho que eu acabei de fechar as planilhas, né? Deixa eu ver aqui. Esta daqui. Esse é um levantamento muito rápido, muito simples, né? Eu peguei o fechamento dos últimos 3 anos, considerando o que nós estamos, né? Se a gente observar, eu peguei Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, Marisa e Lojas Renner, tá? Se a gente dar uma olhada para o varejo, a gente vai observar o seguinte, que no finalzinho de 2019, Magazine Luiza, lógico, né, considerando os desdobramentos e tudo, ela fecha a 11,89, no finalzinho de 2020, ela fecha a 24, ou seja, ela dobrou de valor de 2019 a 2020. Considerando 21, ela está em 16, né? Ela perdeu bastante movimento aqui, ó. Ela voltou, mas ainda está sustentando uma alta acima de 2019. Ela está na metade do caminho, né? Então, isso daqui, ela perde um pouquinho, mas depois a gente vai ver o que compensa nela. Já Via Varejo, não, né? Via Varejo no finalzinho de 2019, fecha 11,17, 2020 fecha em 16, e neste momento, nós nem fechamos o ano ainda, ela já está abaixo do fechamento de 2019. Então já foi uma desvalorização muito grande na Via Varejo, né? Mesma coisa de Lojas Americanas, 2019 a 10, 2020 praticamente não valorizou tanto, e agora perdeu 50% aí do mercado. Lógico que teve o rolo dela lá com a Betou, né, que depois virou Americana, separaram, eu não entendi qual foi a vantagem daquilo ali. Mas, enfim, isso não cabe a mim entender, né? Marisa, a mesma coisa, foi muito bem. Aqui a gente tem 2 observações, tá? Nós temos a Marisa, que já vem mal das pernas há tempos, né, há 3 anos atrás, e a Lojas Renner, que também já vem mal das pernas nos últimos 3 anos. Então, quando a gente olha as melhores opções do varejo, é lógico que a gente vai optar por Magazine Luiza e por Via Varejo, certo? As outras duas, tendo esse panorama de decrescendo, né, nos lucros aí ano após ano, eu não arriscaria umas posições aqui de longo prazo. Eu esperaria uma nova política dessas 3 empresas aqui para voltar a olhar para elas, né?
Isso não muda assim, né? Swing trade, de pegar um movimento bom numa das três aí, de swing trade, pegar 3, 5% nesse movimento. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de investimentos de longo prazo, de rentabilidades de longo prazo, tá? Tendo essa tabelinha, então, vamos dar uma olhadinha no que acontece no gráfico. Via Varejo também, ó, replicando praticamente o índice, né? Ó, perdeu um suporte muito forte aqui, ó. Perdeu um suporte muito forte na região de 11. Tem fundo para achar? Aqui, né? Tem um fundinho relevante aqui na casa de 8,18, que seria o último suporte a se testar ali, ó. Ela achou um suporte bem interessante aqui, mas perdeu hoje, né? Acabou de perder esse suporte, o que abre o quê? Um movimento até 8,18 aí de Via Varejo, certo? Via Varejo também tem um canal de baixa, né? Se a gente traçar aqui, ó, mesmo cenário de Magazine Luiza, né? Se a gente traçar um canalzinho de baixa, vamos trazer para o último fundo desse daqui. Vamos colorir do nosso gosto. Melhor do meu, né? A plataforma é 1000, bota a cor que eu quero. Olha lá como que fica o cenário de Via Varejo. Qual que é o cenário de Via Varejo? Já que ela perde suporte relevante, o ideal agora, né, a lógica, seria o quê? Uma venda na mínima para ela tocar LTB inferior do canal, né? Tocando LTB, dependendo do que acontecer daqui para frente no nosso cenário político, que nós vamos falar já já os motivos, ela pode voltar para a mediana do canal. Voltando para a mediana do canal, ela vai trabalhar mais um pouquinho aqui, né? Vai fazer aquele movimento de lado, né? Sobe um pouquinho, anda de lado, realiza, sobe mais um pouquinho, até encontrar com a LTB superior. E aí sim, rompeu a LTB superior, mudança de tendência, volta aí a alegria na Via Varejo, tá certo? Mas a princípio, pelo sinalzinho de hoje, é um sinal de rompimento aí de fundo, tá? Sinal de rompimento de fundo relevante. Pode vir testar a região de 8,55 e tem suporte. Não pode perder esse suporte de 8,18, porque senão abre mais movimentos de queda aí, tá? Passando para a próxima, Marisa também, né? Todas elas num canal de baixo, não vou traçar aqui. Marisa já achou um suporte interessante. Região de 5,75, né? Ó, se a gente usar uma média aqui, 5,75. Marisa, naquele mesmo movimento quase do índice, né? Ó, achou suporte, achou resistência. Perdeu o suporte, vai buscar próximo fundo. Ganhou resistência, pode buscar uma nova alta. Só que Marisa, ó, ela está muito distante ainda, né? Até se a gente usar um longo prazo aqui, ainda está muito distante de buscar uma reversão de tendência, né? Ela pode até fazer uma força para vir tocar aqui e depois voltar a cair. Então também não é uma opção ainda, Marisa, para se trabalhar. Lojas Renner já está testando partes superiores de um canal. Olha lá. Né? Não vou colorir, não. Hoje foi o teste, poderia iniciar uma reversão de tendência nas lojas Renner, mas negou, né? Olha lá, deixa eu aumentar assim, fica mais fácil para vocês visualizarem na tela, né? Negou o movimento de alta. Para que a gente tenha, quem optou por lojas Renner, a gente pode jogar um Fibonacci, então ela tem o quê? Essa região aqui como pullback, região de 36,25 a 35,85, ou seja, ela pode tocar ali para ganhar uma impulsão, né? E buscar alvos, primeiramente o alvo de 100%. Lógico, quem está comprando pullback, o primeiro alvo é o 100%. Quem esperar o movimento para comprar o rompimento da região de 100, vai buscar alvo lá em 130, né? Busca este alvo aqui. Busca 38. E aí, quem busca um alvo um pouco mais estendido, né? Quem gosta aí das ondas de Elliott, vai no alvo de R$40. Então, expectativas de lojas Renner para fins de ano, né? Para dezembro, são melhores, podemos falar que é melhor do que Marisa e Via Varejo até o momento, tá? Podemos falar que é melhor, não estou falando que ela será melhor ou que vai fazer melhor do que as duas. Tudo pode acontecer, né? Mas, graficamente, lojas Renner é um sinal de pull, ó.
Via Varejo é um sinal de rompimento de fundo, com expectativas de mais queda. Marisa, completamente lateral, ainda precisa de uma definição. Lojas Renner, movimento de pullback. Tá? Então, o movimento entre essas três, o movimento mais confiante para investimentos aí de um possível longo prazo, tá? Lojas Renner, graficamente, seria a melhor opção. Americanas também, né? Não tem cenário definido para Americanas. Americanas testando topo e Americanas, desculpa, testando fundo, né? O primeiro que ela perder, dita a direção, perder ou ganhar, né? Dita a direção do próximo movimento, né? Lojas Americanas, a princípio, próximo a 5,50, teoricamente compra, esperando um cenário de melhoras e de expectativas de alta. Próximo a 5,50, compra. Próximo a 6,20, realização, desmontar a posição ou aguardar um sinal de rompimento para manter a posição. Então, Lojas Americanas, quem optar por causa do preço ou alguma coisa assim, porque acredita na proposta da empresa, próximo dessa região compra, e aí, nessa região, tem duas decisões para tomar. Ou sai, ou realiza lucro, né? Sai do movimento, ou espera uma barra rompendo para gerar novas expectativas de alta. Lojas Americanas, por enquanto, um cenário lateral. E aí chegamos na nossa maravilhosa Magazine Luiza, que também não demonstra bons resultados graficamente. Olha lá. Né? Já tinha até colocado esse desenho lá no canal. Esse daqui eu vou colorir, porque Magazine merece todo o nosso respeito. Vamos colocar o canal da mediana. Aqui a gente coloca de laranja. E feito. Magazine Luiza também, né? Tem fundo para vir buscar, tem suporte para vir buscar. Vamos olhar aqui. Ela já está num suporte, né? Não, perdeu, ó. Esse último suporte foi perdido. Então a gente tem este daqui, ó. Esse suportezinho aqui. Magazine Luiza ainda pode chegar à casa dos 15. Agora assustei o pessoal, hein? Tem a LTB de inferior como referência, né? Ela perde o suporte, mesmo cenário de Via Varejo, né? Ó, perdeu esse suporte aqui. Testado e tudo. Quais são as esperanças? Tomando como o mesmo cenário Magazine Luiza e Via Varejo, quais são as esperanças? Um rompimento falso amanhã, né? Um rompimento falso, ou seja, essa barra aqui, ela voltar toda para cima e ganhar essa região que era suporte, agora passa a ser resistência. Mas, a princípio, também, Magazine ainda pode vir buscar fundo na região de R$15, ou um belo toque na LTB, deixando o pavio e montando o candle comprador, também pode indicar uma reversão de tendência aí para Magazine Luiza, tá certo? Em relação a isso, o que a gente pode falar sobre varejo? Deixa eu só descompartilhar a tela. Agora sim, quais são as expectativas de varejo, pessoal? A gente falando agora especificamente do cenário, tá? Vimos aí ação por ação, falando especificamente do cenário. Por que o varejo cai tanto? Na minha visão, a minha explicação para isso, pode não ser a melhor, pode não ser igual a da maioria, a minha explicação é a seguinte: chegou para o varejo a conta do Fica em Casa, né? O varejo sente agora o peso da conta do Fica em Casa, né? Foi o último setor a começar a sentir esses efeitos. E é lógico, vai ser o último setor, como a gente está vendo agora, a conseguir reverter esses efeitos. Então, o que a gente tinha no começo? Todo mundo em casa, né? Todo mundo em lockdown, tudo, seguindo aí as diretrizes e tudo. Depois a gente teve um alto consumo aí no e-commerce, isso alavancou as vendas. Só que o que aconteceu? O dinheiro foi acabando. O dinheiro foi acabando, as compras foram diminuindo. Uma das reportagens que eu vi indica que a Magazine Luiza teve uma diminuição constante do seu e-commerce, então baixou a lucratividade disso. Se baixou da Magazine Luiza, com certeza baixou de todas as outras, porque ela é a número 1 nesse cenário, né? E outra, lojas físicas fechadas, né? O que movimenta mais o varejo é o quê? É a linha branca, né? A linha branca é o que movimenta bastante o varejo, é o que leva o pessoal, que leva o consumidor a comprar, né? Então, a gente teve a diminuição do capital, né? A gente teve a diminuição do capital da população. Nós tivemos aí lojas fechadas, chegou agora essa conta aí do Fica em Casa, então aumentaram-se despesas, aumentaram demissões,
processos trabalhistas, que eu acredito que deve estar rolando no meio disso tudo aí. Então, tudo isso é a conta que o varejo está pagando agora. Tá? Foi o último setor a sentir esse movimento e vai ser o último setor a se recuperar desse movimento. A gente pode até ver que nas commodities, elas já estão melhorando, né? O setor de commodities foi o primeiro que sentiu. E agora ela já volta primeiro do que os outros. Então, na minha visão, seria isso, tá? São essas observações que eu fiz. Como que isso vai melhorar? Né? Então, a gente já identificou um possível problema. Como que isso vai melhorar? Dinheiro na mão do povo. Né? Dinheiro na mão do povo, volta a força de compra, isso melhora o cenário. Tá? E aí, como é que isso vai acontecer? Ó, eu separei os itens aqui. A nova proposta do Bolsa Família que vem aí pode acelerar essa retomada, só que ela tem que ser aprovada. Né? Ela precisa ser aprovada. Então, isso pode mudar. Outra coisa que pode ajudar, o cenário político para 2022. Se já está difícil 21, imagina 22 que entra o cenário político nesse meio, né? Só que assim, se o presidente quiser ser reeleito, ele precisa trabalhar em duas frentes. Diminuir a inflação e aumentar o volume de emprego. Né? Qual o setor que mais sentiu com a pandemia? O setor, onde que eu anotei aqui? Foi o setor de serviços, né? O setor de serviços foi o que mais sentiu. Quem que é o setor de serviços? Cabeleireiro, o rapaz que faz manutenção em casa, esse pessoal informal, ou então que trabalha por conta própria, foi o que mais sentiu. Ou seja, os melhores compradores do e-commerce foram os que mais sentiram no bolso o peso da pandemia. Então, justifica aí a queda do varejo, né? A diminuição desse fluxo de compra, tá? E esse cenário político vai ter que vir para isso. Então, ele vai ter que entrar pesado, tentando baixar a taxa de juros e botando dinheiro na mão da população, seja com o Bolsa Família, seja com um novo auxílio emergencial, não importa. Porém, agora chega o X da questão, né? A chave de todo sucesso aí do varejo. Isso só vai acontecer mediante uma coisa chamada precatórios. Se esses precatórios for aprovado a favor do cenário econômico, aprova-se o aumento, né, do Bolsa Família, isso retoma a economia de uma forma muito mais acelerada. Se esses precatórios não forem aprovados, ou então ficar demorando para ser aprovado, ou sofrer alguma alteração que venha prejudicar, aí, meus amigos, cenário do varejo só 2022. E vamos torcer muito para isso daí. Então, a principal chave para a mudança de tendência do varejo, na minha opinião, se chama precatórios. Resolver o problema do precatórios, a retomada vai ser muito rápida. Eu tenho assim, se for aprovado, né, resolvemos o problema dos precatórios, a dívida vai ser parcelada, vai ser jogada para frente, né? A solução. Magazine Luiza, na casa de 16, para mim, ela fecha o ano, pelo menos no topo que ela chegou, nos 24, 25 reais. Ela pode chegar por ali. Tá? Quanto mais demora, mais o tempo passa, mais a confiança cai, mais as ações despencam. Então, precisa ser resolvido com muita urgência. Para a gente finalizar, as minhas dicas de varejo. Olha aí, hein, que audácia, eu dando dicas, né? Dicas de varejo. Varejo ainda é uma boa opção? Quem está trabalhando no curto prazo, não. A não ser que você saiba vender a descoberta. Aí é uma boa opção para vender. Então, varejo no curto prazo é um bom investimento? De acordo comigo, de acordo com o professor, não. Eu procuraria ações melhores. Ficaria neste momento de fora do varejo. No médio prazo, é um bom negócio? Eu diria que no médio prazo ela pode surpreender mediante novas notícias, né? Novas informações que vierem surgindo por aí. E no longo prazo, é um bom investimento? Eu diria que no longo prazo, para quem está buscando deixar ela aí até metade de 2022, né? Vamos pegar um cenário aí de 7, 8 meses para frente, né? Eu diria, opinião particular, que é o melhor investimento. Curto prazo, não compensa, tem coisa melhor. Médio prazo, pode surpreender. Longo prazo, é o melhor investimento. Tá?
Para quem já tem, professor, mas como que eu vou fazer se eu já tenho esses valores? Para quem está posicionado de 23 a 25 reais, né? Bendito o povo que não usa stop. Quem está com o Magazine Luiza de 23 a 25 reais, no curto prazo, se vai precisar desse dinheiro, se não fala, eu preciso do dinheiro, estou preso, não sei o quê, a minha dica é estopar. Sai no prejuízo, assume que errou e pega esse dinheiro de volta. Se é uma questão de precisão, se você precisa desse dinheiro no curto prazo, comprou lá em cima, o negócio só caiu, já deveria ter usado stop, não, agora está na hora de usar, né? De uma forma mais dolorosa. Quem está de 23 a 25 no médio prazo, eu usaria uma estratégia de desmontar metade da posição e recomprar nesse preço que está. Esse é o meu pensamento, a minha estratégia. Tá? Não estou falando que é para fazer, estou falando que é o que eu penso. Para quem tem uma visão de médio prazo, estou pensando em Magazine Luiza para dezembro. Então não é curto, não é esse mês, não é para resolver agora em setembro, é para dezembro. Derruba metade da posição e recompra a mesma quantidade de dinheiro que volta, você recompra e baixa o preço médio. Lembrando que eu sempre falo que preço médio só compensa quando você consegue trazer o preço da sua posição o mais próximo possível do preço que o ativo está. Não adianta diminuir metade da posição, né? Se você diminuir 50%, você só está baixando aí fazendo o seu sofrimento ficar 50% menos doloroso, tá? Porque ela pode continuar caindo se continuar preso. Então, quanto mais próximo do preço, melhor. E quem está de 23 a 25, está pensando no longo prazo, o cenário é aguardar. Não é para ficar chorando, que vai continuar caindo. Deixa lá. Se você tem paciência, não tem precisão do dinheiro agora, não tem uma emergência aí a caminho, então deixa lá e vamos aguardar o cenário mais para frente. De 21 a 23 reais, quem está posicionado de 21, faria também. No médio prazo, já consegue aguardar um pouquinho mais, já consegue esperar um pouquinho mais, porque pode voltar, pode surpreender, como eu falei. E no longo prazo, quem está posicionado de 21 a 23 reais. No longo prazo, eu compraria mais. Eu compraria mais. Não estou falando que é você, tá? Eu compraria mais. E quem está abaixo de 21, em Magazine Luiza, quem está abaixo de 21 reais, quem comprou, falou, comprei lá abaixo de 21. É igual os meus alunos, né? Abaixo de 21, mas eu estou a 18. Falei, não é abaixo de 21, cara. Então, quem está abaixo de 21 reais, no curto prazo eu seguraria. Eu aguardaria um movimento, tá? No médio e no longo prazo, eu compraria mais. Para quem está abaixo de 21 reais, tem um dinheirinho sobrando, está pensando em longo prazo, eu compraria mais Magazine Luiza. Certo? Essas foram as análises do varejo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Toda quarta-feira, às 8h30, a gente pretende fazer um novo programa com um novo tema para a gente continuar discutindo, eu tentando ajudar vocês de alguma forma. E, se for possível, compartilhe o vídeo, deixe seu like, faça tudo que tem que fazer no YouTube, que vocês já conhecem, que não tem por que eu ficar decorando esses tipos de frases, né? Mas agradeço a paciência e a presença de todos e a gente se vê numa nova oportunidade. Eu encerro, continuo, a gente fecha a gravação, eu continuo com o pessoal aqui na sala, caso eles queiram perguntar alguma coisa, mas a gente fecha a transmissão para o YouTube, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até quarta que vem, pessoal.